Oiê, boa noite Brasil, boa noite todo mundo. Sou eu de volta por Dança Calambai, com o canal do YouTube Refugiés Sans Frontières. Estou aqui nesse momento no coletivo digital apresentar o trabalho Timbondação do meu irmão Chambui Weto. Com muito prazer, é um artista muito talentoso, congolesa, e daqui a pouco vou lhe apresentar vocês. Um trabalho tão lindo. Eu amo sempre. Oi, galera, tudo bem? Aí vocês podem me dizer o que vocês estão fazendo aqui? Então, a gente veio ver a exposição hoje, a gente quer fazer um doc com ele e a gente achou muito interessante todo esse projeto dele com luz e sombra e todo o volume que ele faz com colagem. Quem é esse ele? Chambui. Chambui. Ah, pá, gostei. Qual é o seu nome? Giovana. Giovana? Você? Júlia. Júlia. Mas o trabalho dele é tão maravilhoso, né? Sim, toda essa forma, a cor, é uma noção de volume e profundidade muito bem encaixada na cabeça dele aqui. Mesmo olhando de perto, você vê todo o jogo de cores muito bonito, mas aí de longe cria tudo fora muito incrível. Gostei. Tá bom. Eu acho que ele tá no fundo, tem que ver, já tem que pegar ele e conversar com ele. Será que ele tá me fugindo? Oi. Esse é o Chambui. Boa noite. Tudo bem, Chambui? Oi. Gente, tá aqui ele, Chambui. Ele é o expositor do Timbondação. Você sabe melhor explicar pra gente? Bom, obrigado pela palavra. Vou me apresentar. Eu sou Chambui Weto, artista plástico da República Democrática do Congo. Nós estamos aqui no coletivo digital, nessa exposição que começou no dia 11 de abril. E essa exposição vai até dia 11 de maio. Aí, o tema dessa exposição foi Timbondação. Timbondação, que significa integração. Timbondação, eu acho que é uma língua, é mistura com a nossa... Mas é uma língua, é Tiluba, uma gíria, né? Se fala, isso quer dizer, Tiluba, você é da mesma tribo Criou, né? Sim, nós somos do mesmo tribo. Kassai. Nós somos do Kassai Oriental. Isso. Aí faz parte das províncias do Congo, que é Kassai Oriental. O Kassai Oriental fica no centro do Congo. Nós saímos de lá. Aí, esse termo saiu, esse nome saiu, é uma gíria que vem de nome Kudibonda. Isso significa gíria luba, verbo Kudibonda, que significa integração. Esse foi a tema que eu escolhi para essa exposição. Que eu estou convidando também as pessoas para passar aqui para ver o que nós conseguimos falar ou transmitir com as pessoas aqui. Do arte, né? O trabalho que eu fiz. Mas você sabe me explicar, por exemplo, o bonitinho aqui, o desenho, tem explicação? Ele fala uma coisa assim? Todo a arte fala. O arte fala, só sempre fala. Se fosse para falar sobre, por exemplo, esses quadros que fala do espiritualidade, que fala dessa espiritualidade, porque não queria colocar os nomes, os títulos. Isso. A maioria são aqui são sem título. Entendi. Mas, como que você perguntou para mim, por isso eu queria falar, esse aqui fala de espiritualidade. Eu gostei de todos eles, mas sabe o que me impactou mais? Esse aqui, o rostinho aí, ele é esse lado, tipo um rosto, sabe? Nem os olhos. Nem isso que eu tô vendo. Mas para você, qual é a sua leitura quando você vê esse quadro? Tipo um rosto. É um rosto mesmo. Rosto, né? Mas esse trabalho eu fiz a partir dos papéis. Você vê os papéis do revista, e os papéis do jornal que eu consegui. Eu trabalho com isso, o reciclagem, né? Eu pego os papéis do jornal, trabalho sempre com isso. Então, Chambui, meu irmão, eu queria muito que você falasse um pouquinho
de você aqui no Brasil? Quanto tempo você Aqui no Brasil, vamos ficar mais ou menos aqui, né? Para deixar também espaço para a gente perceber. Aqui no Brasil já estou fazendo 5 anos. 5 anos. Daqui a pouco vou fazer 5 anos. Daqui a pouco, vamos festejar, vamos comer, bora. Já está com 5 anos aqui. Quando eu cheguei, trabalhei primeiramente na construção civil, porque não sabia onde começar, não. Foi difícil para mim entrar nesse para nós caminho. todos, né? Aí começou lá a trabalhar aí, trabalhou quase 1 ano, 12 anos, 1 ano e meio, 2 anos na construção civil. Mas foi um amigo que acho que você também conhece ele. Quem é? Que me convidou numa festa que foi na Aparelha Luzia. Conhece a Aparelha Luzia? Conhece, sim. Sim, da Aparelha Luzia que tudo começou. Uau. Foi dali que tudo começou, quando eu se encontrou com uma amiga minha que é Rose Sachiko, uma antropóloga. Quando a gente estava conversando com ele, a partir dele, ele que me encaminhou um artista brasileiro também, que o nome dele nome dele, como que é? Esse nome, não pode esquecer esse nome, não. Acontece. Não pode, porque ele faz. Falar. Não, ele faz parte da minha vida. Entendo. Ele faz parte da minha minha caminhada aqui no Brasil. O nome dele é. Então, o tempo que a gente está pensando no nome dele, vamos pular no outro assunto. Como assim, mano? Não, acontece. Acontece um momento que a Fala pessoa uma vem obra com- dele, com branco. para ver se eu te ajudo a lembrar. Meu Deus do céu. O cara me fechou a boca para não lembrar do nome dele. Mas é um amigo que me ajudou Eu acho que ele está bastante. sabendo Que falou para mim, como a gente trocou ideia com ele, ele falou para mim ter que participar dos eventos culturais, os reunião dos artistas. A partir de lá que eu começou a entrar nesse mundo Mas eu artístico. gostei da sua escrita, integração, porque é muito bem sempre integrar. Integração traga uma coisa e a gente mistura a nossa cultura e a cultura brasileira e acrescentamos cada coisa, né? Eu amo muito essa palavra integração, sabia? Integração, tem que se integrar a qualquer lugar, Isso. qualquer momento, qualquer tempo. Isso. A integração na vida de uma pessoa, na vida da gente é muito importante. Muito importante mesmo. Ai, Xambuí, eu estou muito feliz de te receber aqui no canal do YouTube, Refúgio Sem Fronteiras, sabendo que eu sei que você sempre fala uma coisa que você não gosta de ser misturado o seu nome com artista, Xambuí refugiado. Você pode falar sobre isso? Não, isso aqui, isso, não sei. É Tem muito um bom, amigo, muito tem bom um falar amigo que sobre me isso. chamou, que me chamou de um artista refugiado. Falou, mas tem um artista refugiado, nunca ouvi, só aqui no Brasil que eu ouvi esse frase. Infelizmente, nós recebemos esse apelido por dança refugiada. Artista refugiado, não existe artista refugiado, não. Sim, eu estou na situação do refúgio, mas não é minha arte que está na situação do refúgio, não. É isso. Eu sou artista internacional. Isso, Eu não sou artista refugiado, não. entendi. Mas eu Está na como situação de do refúgio. aqui no Brasil. E o que ele está querendo dizer? Tem que chamar Xambuí Weto, o artista, como todos os artistas. Um artista refugiado, ele acha uma coisa, uma barreira, tá certo? Porque, tipo, Prudence Calambai refugiado. Poxa, Prudence Calambai, né, meu nome? E ainda tem que fazer aquele biquinho, Prudence, né? Prudence. Prudence. Aqui no português a gente chama de prudência, né? Prudência, mas o certo é prudence. Prudence, a gente chama, em francês é prudence. Prudence Calambai. Isso. É isso que estava. Bom, consegui o nome de meu amigo. Uau, chegou. Icaro. É esse amigo que Obrigada, me ajudou. viu? Que me ajudou bastante. Até eu consegui
se posicionar aqui nesse estado de São Paulo foi a partir desse amigo aí. Muito grato, viu? Outras coisas que eu queria falar, agradecer o lugar que nós estamos. Isso. Porque eu bati as portas, apresentei o meu trabalho para os galeristas, ninguém não abriu as portas para mim. Só que aqui no Coletivo Digital, que eles conseguiram abrir as portas para mim. Mas ele fica onde esse Coletivo Digital? O Coletivo Digital está aqui no Pinheiros, Avenida Luiz Murat, o número 298. Aqui são abertos de segunda até sábado. Okay. Eles já abrem de 10 da manhã até 9 da noite. Okay. E a sua exposição, ele vai ficar até quanto tempo? Daqui até dia 15 de maio. Dia 16, porque queria acabar dia 11, mas as pessoas, tem muitas pessoas que querem. Não, porque você colocou só um mês, queria ser 3 meses, mas a agenda dá muitas coisas, mas a gente está aberto até dia, não sei ainda, mas vou comunicar aí no canal. Tá bom, vamos avisar. Mas por enquanto a exposição está aí. Coletivo Digital, aqui perto, e a descida no metrô Sumaré. Sumaré dá para você chegar até no metrô também. Prático, dá para você chegar aqui. Mas eu vi outro vídeo do seu trabalho, eu amo muito o que você gosta de fazer, seu trabalho. A performance que eu fiz, não, aquela performance que eu fiz foi na abertura. Acho que a gente está se organizando com a minha produtora, a Anne, para a gente conseguir falar de novo uma performance aqui. Eu vou convidar a produtora, tudo bem? Prudence, tem que fazer sempre o biquinho. O Xambui acabou de dizer, você pode se apresentar, você é a produtora do Xambui? Sim, meu nome é Anne, eu sou produtora do Xambui, esse artista fantástico. Eu tive a oportunidade de organizar e curar a exposição dele, fazer a curadoria, e nós estamos aqui até o final da próxima semana. Depois, dia 18, mais ou menos dia 18 e 19 de maio, estendemos uma semana a mais. A exposição estava prevista para ser um mês fechado, abriu dia 11 de abril e o encerramento seria para 11 de maio, e a gente conseguiu, a partir da demanda popular. É um lindo trabalho. Eu vi o vídeo que ele me mandou. Desculpa se não consegui estar no dia, porque muita demanda também para fazer. O trabalho foi maravilhoso, sabe? E aí você tem previsto fazer mais outro trabalho depois daqui? Que mais? A performance foi realmente muito emocionante. Foi a performance feita especialmente para a abertura dessa exposição, que é a primeira exposição individual. Mas essa performance é explicativa, é histórico? Ele fala uma coisa, ele fala? Sim, sim. Ele é uma performance que tem tudo a ver com o tema da exposição. Entendi. Essa exposição, ela envolve alguns temas chaves, como principalmente circulando em torno da cultura e da toda a ancestralidade da cultura luba que Xambui traz. Então, exatamente, você pode falar muito melhor do que eu. Infelizmente, eu nasci no Kinshasa, capital, não consegui saber quase nada. Meus pais me ensinaram. Ai, mas você sabe a língua do seu povo, isso é Chiluba. Eu só conheço Betuabo. Bom, a exposição ela transita em diversos temas, com a abordagem desse olhar que você sabe que é muito rico do povo luba a respeito das coisas. A primeira coisa é a questão da integração. A integração é um conceito, é uma ideia de que a gente constrói fronteiras invisíveis em relação às coisas, mas na realidade nós estamos todos envolvidos no mesmo mundo, nós estamos todos envolvidos com na mesma situação, e o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com tudo isso de uma maneira saudável e orgânica. Então o Xambui, ele
A obra dele é com reciclagem, então é o que as pessoas chamam de lixo, as mídias poluentes é o que as pessoas chamam de lixo. Ele faz uma obra de arte extremamente requintada e sensível. Chambui, vem com a gente. Eu queria tanto que ele mandasse mensagem lá, porque eu sei que nesse momento o povo congolês assiste. Alguns que estão lá no Congo, na República Democrática do Congo, que não entendem nada da nossa língua. Você tem mensagem para mandar para esse nosso idioma, lingala, francês? Sei lá, você fica à vontade. Na verdade, se eu falo português, é só para se comunicar com a gente, com as pessoas que são aqui, mas na realidade eu prefiro falar em lingala, porque os portugueses, franceses, todos são as línguas dos colonizadores. Eu não gosto muito, eu prefiro falar na minha língua, que se eu não falar Chiluba, fala lingala. Aí se fosse para falar lingala, vou falar o seguinte, como esse normal, africano também que entende lingala, angolano, porque antigamente o Congo foi, Congo Cocá, né? Angola, Congo Brazzaville, Gabão, Camerun, tudo, a gente falava lingala. É o seguinte, na bandeko na biso oyo boza na Congo, ngai Chambui wetu nayambaki ndeko na ngai ya mwasi Prudence Kalambai ayaki kotala musala oyo nga nasalaki awa na mboka oyo ya São Paulo. Eza exposition na ngai ya liboso nasala na stade ya São Paulo awa na mboka ya São Paulo. Akokaki koleka yango boye te lokola ndeko abaki te naleka natala na musala ndeko na ngai mpo natia ye mpe mpo ndenge ezalaka yango nazongisi merci mingi Kalambai, nzambe apambola yo mona abakisela yo mosala nokende liboso mpenza tozala tosimba na kaka na loboko ti nzambe ye moko ayebi eloni abongisi liboso. En tout cas na bandeko nyonso baolanda biso tolingi bino mingi bosa ya biso chacha nabosani te bandeko nyonso to mpe bazali awa ata Joyce mpe alobaka ne lingala ati mpe alobaka lingala mais ani apaloba lingala nasepeli ya mingi nabengisi bandeko na bakomi na esika te boleka ta bobeta tour awa esala mwa bien esala bien makasi botala mosala ndeko na bino. Merci yango wana bandeko nazongisi mwa moke lingala po esala mwa kitoko mpo nayebi nde bozolanda biso donc bandeko na ngai ya Congo esengo mingi nde na esiko nayaki kotala mosala ndeko na biso Chambui musala ndeko na biso Chambui mpo na exposition na ye kitoko tobimaka bamboka na biso tobimaka na bamayele nyonso donc fo tolakisa bango bamayele tosala na badon na biso banani bakongo bamboka nyonso donc nakokai jamais kozangisa balingala mpona biso bambote talaka kaka kuba debiti mingi basilikaka pritosuka portugais tozoka eloko te lingala balobaka esalaka mwa bien obika lingala ndinga toujours. Et voilà, je suis très contente, voilà, c'est juste aujourd'hui pour... je suis passée visiter voir mon frère Chambui et tout, à son exposition, c'est vraiment magnifique, merveilleux. Nous tous, peuple congolais, que ce soit tout autre Africain, soutenons-nous, main dans la main, pour pouvoir élever le travail de notre frère. Aimons-nous les uns les autres tant que nous vivons encore. Aimons-nous, et c'est dans ce moment que nous devons soutenir notre frère dans son travail très merveilleux. Et excusez-moi parce que on rentre dans un pays qui ne parle que portugais et deux fois le mot m'échappe. Je suis très contente parce que au moins je suis en train de parler. C'est pas facile. Bah, voilà. Obrigada, gente. Galera, peço mais uma vez desculpa porque tive que falar pouquinho pro meu povo, claro, porque todo mundo reclama por isso. A gente não entende nada. Se você fala português, aí eu tive que mandar um pouquinho de recado para eles, para entender aonde a gente estava, aqui no lugar onde está trabalhando meu irmão Chambui, um trabalho tão lindo. Eu peço para vocês, por favor, seguir sempre o canal do YouTube Réfugiés Sans Frontières, significa Refugiados Sem Fronteira, um canal que não há fronteira, para mostrar o trabalho de todo o povo imigrante, refugiado que sai do país e que vem se integrar aqui no país, Brasil, e nesse momento no estado de São Paulo, que é tão lindo que nos acolheu. E, pelo amor de Deus, me segue no Insta, Prudence Kalambai, Facebook Prudence Kalambai, e, se não posso calar minha boca desejar feliz Dia das Mães.
Maio tem sempre dias. Maio não tem mês tudo. Maio é maio todos os dias. Mas como é comemorativo, claro, eu tenho que desejar feliz Dia das Mães, todas as mães do mundo. Precisamente as mães da República Democrática do Congo, o meu país, onde nesse momento, cada 5 minutos, as mulheres estão sendo usadas como arma de guerra. Infelizmente, essas mulheres não têm voz para poder reivindicar, falar um dia, festejar com a gente. Infelizmente, o mundo cada vez está sendo horrível. Por isso eu estou desejando feliz Dia das Mães com as mulheres brasileiras, com todo mundo. Venha visitar de novo nosso irmão aqui no coletivo, no coletivo digital, aqui perto do metrô Sumaré. Por favor, venha, muitas, venham. Beijo!